que vem. Boa noite, está no ar mais um podcast Curadas, nosso encontro semanal, toda sexta-feira, aqui no nosso canal do YouTube, com uma convidada sempre muito especial, escolhida por Deus para aqui estar, para que possamos abordar a palavra do Senhor e assimilar as suas histórias de vida, né, Lília? Sim, hoje nós temos a honra, a alegria de receber a Vanessa, que vai discorrer conosco um pouquinho sobre a história de Abigail. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada, alegria minha, é um prazer estar aqui com vocês. Como é bom estar com mulheres posicionadas, falando com mulheres e. Depois uma coisa? Não, Ah, tá. Falando com mulheres, né, e colocando mulheres aí cada vez mais dispostas a estar buscando a verdade que vem dos céus. Com certeza, Vanessa. Fala um pouquinho da sua história. Eu sei que você é uma mulher muito forte, destemida, que já teve aí alguns processos que as tornou assim, que está à frente hoje de um projeto muito especial, que é a Mentoria G, Isso. juntamente com a Luara. Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre quem vem a ser a Vanessa e sobre esse projeto tão especial que vocês desenvolvem para as mulheres. Boa noite, eu sou Vanessa Borges, tenho 33 anos, sou empresária e estou um curto prazo aí na caminhada, na jornada com Cristo, e desde então eu me descobri como mulher, como pessoa, como filha, e a minha vida se transformou verdadeiramente a partir desse momento que eu busquei o Senhor. Eu estou no projeto que é uma mentoria voltada para não somente mais para mulheres cristãs, e ali nós tratamos a espiritualidade e o emocional dessas mulheres. Afinal de contas, nós somos uma pirâmide, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, tem que ter ali um alinhamento entre os três para um equilíbrio, exato, um equilíbrio entre os três para que possamos viver em plenitude, né? E dentro da mentoria a gente fala muito sobre isso, a gente trata sobre isso, né? A importância de sermos curada, que é o que vocês abordam aqui, nessas áreas, em todos os pilares da vida. E a cura, meninas, é até que ele venha, tá? Hoje eu me vejo curada de algumas emoções do passado, mas me mantenho vigilante, né? Porque sabemos que a cura é até que ele venha. Amém. Amém. O Curadas, nós não escolhemos pessoas. A pessoa precisa ter algo para contar. Como foi que Deus te curou? Em que área? Corpo, alma e espírito são os pilares do Curadas. Então, como é o seu testemunho? O que você traz? O que você tem para acrescentar, para falar, para testemunhar? Porque, assim, quando uma mulher se aproxima, ela vem com uma dor, né? Qual é a dor dessa mulher? É no casamento? É na criação de filhos? É o empreender? É a dificuldade de se tornar uma líder? Ela vai ser sempre cauda? Ela está pronta para ser cabeça? Então, tudo isso a gente consegue ajudar a identificar e saber onde é que foi que está faltando algo. Exato. Porque a mulher, para estar completa, ela precisa estar em equilíbrio, como você falou, né? Muitas mulheres, elas são o pilar da sua própria casa. O homem, ele tem força, mas a mulher tem a inteligência. A mulher que dá a direção, né? As estratégias, né? E quando a mulher se abate, a casa toda sente. Muito isso. Não é? Muito isso. Tanto que a mulher, quando nós descobrimos a nossa identidade feminina, porque o feminismo, ele veio durante um tempo e deturpou realmente, né? Ele simplesmente nos tirou a identidade feminina de ser delicada e nos colocou como fracas. Ser delicada não é fraqueza, pelo contrário. Então, assim, quando eu já tive esse pensamento, né, de mulher feminista. E durante muito tempo eu colocava o feminismo como um escudo para cobrir a minha fraqueza, que hoje eu vejo assim que não era uma fraqueza, era um medo. Era um medo de tomar
decisões que hoje eu vejo que é importante que a mulher faça. Se posicione. Se posicionar. Tem coisa que o homem não vai fazer. Não vai fazer. E tem coisa que a mulher está fazendo que não é para fazer, é do homem. E aí os papéis são invertidos. E é quando muitas vezes tiramos do homem A a autoridade, a função dele de homem, de provedor. Queremos Exato. competir. Eu também sou boa, eu também sei fazer, eu vivo sozinha, eu consigo. Não é que nós não consigamos. Sim, mas precisamos de uma base, precisamos de um homem, né? De uma família estruturada. Do projeto de Deus. Do projeto de Deus. Porque Deus nos fez depois do homem. Exatamente. O primeiro projeto era o homem. Exato. Só que o que a palavra diz? Deus viu que o homem estava só. Então veio a mulher. Da onde? Da costela. Do lado, Do lado. gente. Nós somos ali para apoiar, nós somos apoio do homem, né? E um lar, quando tem uma mulher que reconhece quem ela é, reconhece a identidade dela fortalecida em Cristo, fortalecida na criação, né, do porquê ela está ali, nós conseguimos fazer com que esse lar seja um lar que funcione, um lar funcional. Porque eu acho que hoje, uma das grandes batalhas que vivemos, né, e que o inimigo vem aí usando é justamente essa questão. Tirando a mulher da função dela de protetora, de intercessora, de quem dá vida, né? Porque essa é a função da mulher, de quem dá vida, e colocando a mulher ali como inimiga, raivosa, brava, irada. É isso mesmo. E aí a gente traz para o contexto de Abigail. Quem foi Abigail? Como você vê Abigail, Vanessa? Olha, eu confesso que se todas nós tivéssemos um pouquinho de Abigail, esse mundo seria tão diferente. E a minha oração foi justamente essa quando eu vim para cá, né? Na verdade, quando eu comecei a ver sobre Abigail, eu falei: Senhor, me dê um pouco da inteligência e da coragem de Abigail, porque ela não foi só sábia. Ela foi corajosa. Você já tinha visto isso? Você já conhecia Abigail dessa maneira, como Deus te Com revelou? esse olhar, procuradas? não. Com esse olhar, não. Não é específico, né? É diferente. Sim. E engraçado que a partir dessa história de Abigail, eu comecei a ver outras mulheres na Bíblia com outro olhar. Eu falei, gente, não é só sobre coragem, elas foram sim corajosas, é sobre dependência também, é sobre saber quem elas são. E mais uma vez, porque eu estou muito nessa fase da identidade, mais uma vez a identidade veio gritando em mim. Quando você sabe quem você é e o porquê você está aqui, que é o propósito, você sabe, você tem clareza de como você pode prosseguir, de como você deve fazer. Você fica segura, você fica forte, você sabe se posicionar, porque o inimigo não brinca mais com você. Porque a sua identidade está certificada em você. Fortalecida, né? E a mente fortalecida, que é o campo de batalha onde ele age, né? Isso. É bem isso. É muito isso. E as estratégias que a Abigail teve? Olha, essa mulher pacificou tudo. Fala um pouquinho, como você viu Abigail? Eu trouxe até algumas lições, assim, para minha vida durante essa semana que eu vim vendo, estudando a Abigail, e como muda. A Abigail, ela teve um olhar de uma sabedoria clara. Ela teve clareza do que ela iria fazer. Porque se fosse em outra circunstância, naquela época, né, vamos voltar ali para aquele contexto, a mulher ela não tinha uma posição de fala, né? Não. Ela não tinha uma posição de fala. E como a Abigail, ela é, na verdade, descrita na Bíblia como uma mulher inteligente e bonita, ela usou essa estrutura da sabedoria dela para trazer uma solução. Primeiro, porque em meio àquela circunstância, outros poderiam entrar em caos. Meu Deus, Davi, estamos perdidos, vamos morrer, perdemos tudo. O que eu posso fazer? Meu esposo é um tolo, vou fazer o quê? Exato. Ela tomou a frente. E aí eu volto também para o servo. Para o servo ter chegado em Abigail e ter compartilhado com ela. O que iria acontecer? É porque ele sabia quem ela é. Como era o coração dela. Do posicionamento dela. Uhum. O posicionamento dela já era conhecido pelos servos. Porque provavelmente tudo aquilo ali funcionava da maneira que funcionava. E Nabal tinha ali a proteção dos servos, né? O cuidado dos servos, não era por ele. Era porque tinha Abigail. Por ela. Era por ela. Porque um homem mau, arrogante. E a palavra de Deus diz, né? Diante de alguns desafios, diante de batalhas, de algo que está acontecendo, o que a palavra nos direciona? Orem, porque há de haver um justo
no meio de nós. Amém. Amém? Então, a oração, ela é a receita de Deus em qualquer situação. E aí, diante de uma enfermidade, chamem os diáconos para orar. Então, é tudo específico na Bíblia. Tudo. E assim eu vejo o papel da mulher, de Abigail, de nós, da Lília, da Paula, da Vanessa. Então, por que nós não podemos usurpar do momento ou da posição do outro? Porque é algo específico, é com você, é para você, é seu, né? E isso está na casa. A mulher não consegue desenvolver o papel do homem e nem deve. Nem deve, exato. Porque o matrimônio vai acabar, né? O projeto de Deus, eu falo que Deus ele é tão específico, tão cirúrgico, que a salvação é individual. Mesmo que sejamos uma só carne, marido e mulher, na hora da salvação, na hora do rito final, é individual. Cada um vai responder pelo que faz, pelos seus atos, né? Então, eu vejo assim, a Abigail como uma mulher estrategista, porém de coração humilde. Ela se prostrou, ela se jogou, ela literalmente desceu na presença ali dos pés de Davi. Mas isso foi humilhante para ela? De maneira nenhuma. Ela manteve a hombridade do seu marido. A mulher, ela também é colocada para guardar a hombridade, para guardar... a conduta do homem pode não ser a melhor, a perfeita. Mas quando se tem uma mulher sábia do lado, a mulher é que direciona. Nós sabemos disso. A mulher, ela direciona porque ela quer. Essa sutileza, essa entrega. Eu falo que Deus nos deu armas poderosas, não visíveis, fortes, como um fuzil, mas ela nos deu estratégias. Ele nos deu, né? Estratégias para que nós pudéssemos conduzir a nossa família. E isso muito com o esposo. Porque você já viu, igreja às vezes é liderada por um homem, mas o homem só faz o que a mulher fala para ele fazer. Gente, é muito perigoso isso. Eu falo muito disso. Paula, a mulher é que coordena tudo. A manipulação, né? A manipulação. A manipulação tem que ser pro bem, né? Ele se manipula, acaba manipulando. A mulher tem esse poder, né? De manipular, de conduzir a situação. Porque o homem, ele tem essa questão resolutiva. Vou e faço e resolvo. A mulher não, ela tem essa coisa mais minuciosa, de pensar em detalhes, de ver uma outra abordagem, Estratégias, de pensar né? em estratégias. A mulher, ela é típico nosso, né? Ela é reconhecida como aquela que olha por cima. E às vezes, e isso também é muito positivo, porque a mulher acaba vendo coisas às vezes que o homem não vê. Porque o homem, naquela questão do resolver, ele tem uma visão muito superficial das coisas, né? E a mulher não, a mulher ela consegue ver como um todo, ela consegue às vezes enxergar além. Exatamente. E esse enxergar além faz por vezes a mulher manipular algumas situações para livrar. Pode ser para o bem, como pode ser para o mal também. Então é assim, é importante, porque vamos para a sola de Dalila, né? Nem fale de sogra. Então assim, como que ela manipulou a situação ali com Sansão? Então, existe os dois tipos de manipulação, né? Mas nós aqui, como os instrumentos, a gente tem que incentivar as mulheres a usarem suas estratégias para manipular para o bem, para conduzir para a luz, para o bem. Eu vejo que a mulher tem um papel, além do papel estrategista, né? Ela tem um papel de... Não sei se a palavra certa seria manipular, mas de trazer consciência ao homem. Porque muitas vezes não é sobre a manipulação, é sobre a gente fazer o homem enxergar por outra lente. Porque o olhar do homem, não é comparando, tá, gente? É um olhar mais limitado. A mulher ela tem um olhar mais cauteloso. Ela consegue ver coisas pequenas e já prever o que aquele grãozinho de arroz ali pode fazer diferença numa salada. É questão de ótica. Exato. Olha, se cair aquele grãozinho vai machucar o dente. O homem não tem essa noção. Sim. Então, o papel da mulher é justamente esse. Sim. É trazer o equilíbrio. É fazer com que o homem perceba essa situação. E isso em tudo, né, Vanessa? Isso em tudo. E traga para ele a consciência. E se nós pararmos para modular a vida de grandes reis, veremos que todo grande rei que foi levantado tinha uma grande rainha.
Ela não podia tomar a frente, Mas ela estava ali. mas ela estava ali. Uhum. Ela estava ali. Nos bastidores, no Exato. momento dela, No momento que isso é dela. muito importante. A mulher tem que saber o seu momento. Primeiro, ela tem que servir o homem, né? Eu já tenho uma noção sobre isso, por exemplo. Às vezes a mulher quer muito que o homem faça algo. Só que ela fala isso para ele, ela não sabe falar isso para ele. É a maneira como fala. Por exemplo, eu quero trocar o piso da minha casa. Eu não posso falar assim, não, a gente tem que trocar esse piso. Tá horrível. Tá horrível, isso aqui não pode. Não. Primeiro ela vai servir, em todos os sentidos. Na mesa, na cama, sabe? Sim. A mulher, ela tem que servir. Tem. Nós viemos para Pra isso. isso. E depois de tudo isso, ele já tá tranquilo, já tá com estômago cheio, tá descansado, é o momento, com amor. E trazer o benefício que aquilo ali vai trazer. Falando de estômago cheio, a Abigail ela foi tão estrategista que tudo começou por conta da fome. Exato. Porque o Davi queria que Nabal Desse dispusesse para eles, né, alimentos. alimento, porque ele tinha um grande exército, eles estavam vindo de luta, então eles precisavam se alimentar. E Nabal era um homem poderoso, homem rico, que tinha muitas posses. Então, tudo começou daí. Foi. E quando o servo trouxe para ela isso, a primeira coisa que ela fez, Separou tudo. rapidamente. Por isso que eu digo que nós temos que nos conhecer e saber o nosso estado atual. Como está a nossa vida, como está a nossa casa. Ela sabia o que tinha na casa dela. Ela não foi pega de surpresa. Então, quando o servo trouxe para ela essa informação, ela conseguiu fazer o quê? Separar tudo o que ele precisava. Ela quis agradar Davi, porque ela viria com algo. E para que Davi pudesse estar pronto para ouvi-la, ele tinha que estar alimentado. Ele tinha que ter aquilo que ele já pediu. Sim. E ela, como mulher, sabia de tudo isso. Sabia de tudo Porque isso Deus nos dá, né? E aí eu vou mais um pouquinho. A Bíblia, ela é cheia e rica de detalhes. Rica. Você viu? Nós já tivemos alguns episódios aqui sobre Abigail. Sim. Mas a forma como a Vanessa está trazendo detalhes do negócio, as outras que passaram foram trazendo outros detalhes. Eu falo assim, que um versículo ele é muito rico. Mas é a questão da ótica. É de como você vê. E até para nós, porque eu já tinha lido Abigail, não é novo para mim. Mas é a palavra revelada. Exato. Eu só não tinha visto por essa perspectiva, Uhum. com esse olhar. Eu vi ela uma mulher corajosa e ficou nisso. Nossa, Sim. Abigail era muito corajosa. Uhum. Mas não vi toda a estratégia que ela teve, que não foi só a coragem, né? Ela orou primeiro, separou os alimentos. E eu digo que nós não fazemos nada sozinha, né? E ela recolheu os servos dela mais próximos, né? Tudo isso foram estratégias dadas por Deus. Porque ela poderia ir sozinha? Poderia, mas e aí? Essa não era a direção de Deus, uma mulher ir de encontro ao homem, uma mulher casada, né? Então, ela teve testemunhas, então ela cuidou de detalhes. E, sobretudo, ela não sabia que no final ela seria esposa de Davi. Foi sem intenção Sem de se intenção. tornar o que se tornou, né? Houve um propósito, houve uma boa intenção na ação dela. É importante a gente falar isso também, porque houve uma boa intenção, né? De amenizar aquela situação para livrar a pele de Ela Nabal, foi né? pacificadora. Mas no final ela foi aí congratulada como rainha, né? Como Perfil para ser esposa. porque ela, pela ação dela, porque Davi se encantou com a graça dela, né? Com o perfil, com a estratégia, com a atitude dela. E é o que eu falo, às vezes, quando você, independente da situação que você esteja vivendo, atividade que você esteja exercendo, quando há um propósito, quando há uma boa intenção, há a bênção do Senhor ali. Ele vai te levar para o melhor. Eu estava conversando sobre isso ontem com meu esposo, a gente falando sobre uma propriedade que nós compramos, que estavam aí com alguns embaraços fiscais, em decorrência dos antigos donos, e havia uma boa fé de todas as partes ali de resolver. Se houvesse um entre nós com má fé, o negócio não teria dado certo. Isso é incrível, né? É o que eu falo da boa fé e da má fé, da sua boa intenção, da sua má intenção. Se um dos envolvidos ali no negócio tivesse uma má fé, o negócio talvez não teria se concretizado, teria conseguido desenrolar, desenvolver a situação. Então, quando há a boa fé, Deus intervém e Ele encaminha para que você seja coroado, seja reconhecido pela sua atitude. Exato. Não que a gente faça com essa intenção de reconhecimento,
Mas as coisas caminham para que isso É aconteça. que, na verdade, Deus ele não deve nada, não fica devedor e não deve nada Não. a ninguém. A ninguém. Uhum. Então, eu vejo que Abigail ter se tornado a esposa de Davi foi uma dupla honra. Foi. Porque ela estava casada com um homem, meu Deus, quem foi Nabal? Homem cruel. Cruel, tolo, áspero, asqueroso, grosso, maltratava os seus servos. Ele não era um homem bom, nem como marido, nem como chefe, nem como... Ele não era um homem Como bom. ser humano, né? Nabal não deixou bons testemunhos. A Bíblia, pelo menos, não revela. Não sei se os Decátulos, os outros livros fora da Bíblia, possam trazer algo sobre ele. Mas o propósito dele era esse, né? Então, eu falo assim, que Judas, ele teve o propósito dele. Ele não escolheu ser Judas. Jesus escolheu ele. E ele veio para desenvolver aquilo. Ele foi chamado, o propósito de Judas era ser Judas. Cristo né? fala, né? Que ele cumpriu o propósito dele. Judas cumpriu o propósito dele, porque ele veio para isso. Tanto que quando Jesus encontra com ele, ele diz, amigo, para que vieste? É forte, então nós precisamos entender. E eu falo que ele não teve participação boa, ou a Bíblia não relata, mas a honra para ela foi merecida, porque ela foi esposa até o fim. Ela podia ter pedido o divórcio, ela podia ter desistido da cruz. Ou ter se tornado, né? Porque nós nos tornamos as pessoas com quem nós convivemos. O meio ela faz poderia ter se tornado uma mulher orgulhosa, né? Ter usado ali da ignorância de Nabal e ter tratado os servos da mesma maneira, porque ela convivia com aquilo, né? Mas não, ela manteve o coração dela guardado em Deus. E isso é humildade, porque quando ela encontra com Davi, tudo que ela fez, precisamos lembrar que Davi não era rei. Não. Ele era um foragido, na verdade. Ele estava, na verdade, enfrentando o deserto, né? Ele estava pro deserto, Davi, né? Ele estava fugindo de Saul, e que era o rei ungido. O Saul foi ungido, né? Ele estava fugindo de Saul. Só que ela era uma mulher temente e já sabia que, provavelmente, como aconteceu, Davi se tornaria o rei. Então, ela já tratou Davi como rei. Que quando ela foi até ele e se prostrou diante dele, ela o tratou como rei, meu senhor. Sim. Tratou ele como rei. Então, essa é a visão aberta do mundo espiritual. Exato. E como ela teria tudo isso se ela não tivesse intimidade, né? Exato. Se ela não estivesse com o coração dela disposto, porque a gente vê que ela voltado. Porque Deus não quer só uma oração bonita. Deus não quer só que estejamos servindo na obra. Ele quer o nosso coração. Ele quer pessoas de coração rendido. Mas, voltando à humildade. A humildade, ela precede a honra. Ela foi honrada duplamente. O marido dela, Deus levou ele, né? Levou Nabal e ainda colocou como rainha. Rainha do futuro rei que deixou um legado, né? Davi. Teve um filho com ele, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Olha esse poder segundo o coração de Deus. Davi não foi perfeito. Não, Davi teve adulterou. vários. Olha isso. Davi adulterou. Davi matou. Davi não foi um homem íntegro assim do início ao fim. Por isso, hoje, nós precisamos cuidar muito com os julgamentos. Quem é Vanessa para Deus? Não, a Vanessa para Deus não é a mesma quem é a Vanessa para Paula, quem é a Vanessa para Lilian. Nós não sabemos diante de quem estamos. Então, nós precisamos entender que a unção específica de cada um precisa ser respeitada. E Deus tem uma forma de escrever a história de cada pessoa, né? Eu falo que o mais importante de como começa a sua história é como ela termina. Porque pessoas, às vezes, vão começar uma vida perfeita, né? E vão derrapar no processo e vão acabar não tendo um final tão bonito. Mas existem pessoas que começam a vida de maneira muito tortuosa, mas que Deus conserta, porque Deus tem um propósito, Deus luta pela vida daquela pessoa até o fim. Deus luta pela vida. Eu falo que quando Deus, ele honra alguém, ele luta até o fim, por aquela vida, por aquela alma. E o fim, né, é honroso, é bonito, né? E assim a gente se depara com várias histórias na Bíblia que, se nós fôssemos julgar pela trajetória, nós jamais admiraríamos muitos homens e mulheres, porque
Quem, né, admiraria Davi pelo adultério que cometeu, pelo homicídio, né, que ele cometeu, pela morte? Quem admiraria? É claro que o pecado ele tem consequência. Isso é fato, né? Você vê pelos que aconteceu com os filhos de Davi, o que ocorreu com os filhos dele, né? A maioria morreu de forma muito trágica. Mas ele foi exaltado e foi honrado porque Deus tinha um propósito e Deus o usou muito, né, para poder mostrar o seu poder. Exato. E é sobre isso, né, Vanessa? A gente deixar ser usada. Você hoje se encontra pronta para viver aquilo que Deus tem para você? Engraçado, eu falei, tem uma frase ontem, e eu falei, essa vai ser a frase do meu 2025. Eu falei para minha líder, eu não quero mais estar em lugares onde eu não seja útil. Uau. Eu não quero mais estar no banco da igreja recebendo, né? Eu também preciso Meu Deus. entregar, É eu também forte. preciso fazer. E Prazer, Lilian Macedo. Prazer, Vanessa. Lilian Macedo. A Paula falou isso também. E a gente vive numa constante busca, né? Por exemplo, o casamento dela. Deus cobrava, né? Que ela tinha que estar casada para ela servir. Então ela Sim. correu. Sabe? A gente precisa se organizar, sim. porque nós somos chamadas para servir. Sim. Nós não fomos chamadas para receber, para ficar ali, no ó. banco, amém, Deus amém. conta conosco. Exato. Que lindo, Temos que estar Vanessa. disposta. E eu falei isso ontem. Aí eu até falei para mim mesma, depois quando ela foi embora, cara, essa vai ser minha frase de 2025. Eu não aceito mais só receber. Porque receber é muito cômodo. É pouco. E Eu preciso dar mais. é mais. E Ele foi deu tudo por mim, por você. Eu preciso dar uma contrapartida. exato. E pronta. É. É engraçado porque eu nunca me sentia pronta. Se eu pego a minha história, eu falo que hoje eu sou curada, mais curada do que eu fui antes, porque é cura até que ele venha, vai acontecer muitas coisas. Sim. E ele sempre vai estar nos curando, nos aperfeiçoando, e é ele e para a glória dele. E por ele. Mas quando eu estava lá no passado, e eu enxergo hoje, eu sempre precisei de aprovação. Eu tinha muita vergonha de tudo que eu fazia, e a vergonha, ela é orgulho, né? Ela vem do orgulho. São pessoas que se acham tão boa que não querem que o outro julgue ela de maneira que é contrário do que ela pensa que ela é. E aí, hoje não é que eu me vejo pronta, mas eu me vejo disposta. Me vejo disposta. Amém. Então é o que eu falo para Deus. Me use. O Senhor mandar, eu vou. Por mais que eu não saiba o que vai ser, o que eu vou falar, porque eu anotei aqui, ó, e tudo que eu anotei, meninas. Ninguém usa nada que anota aqui. Ó, Não lê nada. eu vim com colinha, tá? E eu não usei nada. Foi fluindo, foi acontecendo. Glória a Deus Nada. por isso. E é isso. É o que eu trago para minha nova jornada de 2025. De fazer a diferença. Amém. Tocar mulheres, falar com mulheres. Porque por mais que sejam mulheres que estão na igreja, que estão embasadas na palavra, podemos nos unir e sempre terá você, eu. Nós sempre temos que acrescentar na vida do outro. Amém. E selecionar as mesas. Exato. Nós precisamos selecionar as mesas que nos assentamos. A conexão, ela é muito importante. Então, se nos conectamos com pessoas que apagam o nosso propósito, a gente retarda muito os planos, né? A gente acaba se perdendo na ideia do outro, sendo conduzido por aquela mesa. Então, se você percebe que a mesa onde você está não desperta em você o melhor do seu chamado, Uau. saia. É isso. Procure novos lugares, se conecte com novas pessoas. Peça para Deus apresentar a vocês as amigas, os amigos dele, e seja também amiga de Deus na vida de alguém, que é Amém. importante. Pessoas com propósitos aliados, né? E é incrível como que Deus vai fazendo esse limpa na nossa vida mesmo. Eu estava vendo um estudo essa semana que na nossa vida vão passar mais de 100 pessoas, é a média, né? Mas 4 caminharão com você até o final da sua jornada. Eu não falo de esposo, de filhos, né? Eu falo pessoas que Deus vai colocando na nossa vida. E existem pessoas que vão passar para deixar aprendizados, existem pessoas que vão deixar para conseguir guiar você, direcionar você no seu propósito. Nem todas vão ficar na sua vida, mas todas vão exercer um papel muito especial. Aquelas que trouxeram alegrias e que trouxeram dor também, dores também. Porque as dores, elas nos constroem, elas nos fortalecem, elas nos ensinam. Então, é importante a gente valorizar as pessoas que passam pela nossa vida
E, Até porque nós não sabemos até quando elas vão ficar. Isso exato. mesmo. E também, E às vezes nós não extraímos o máximo que ela poderia nos dar. Perdemos a oportunidade. verdade. Né? É verdade. E do jeito que chega, vai. Vai. Porque a nossa vida é cheia de embarques e desembarques. Exatamente. Uhum. E eu acho que Deus, ele vai colocando, conectando as coisas, né? Ele vai colocando você em lugares estratégicos, vai te colocando em mesas, em lugares onde você, por conta própria, jamais conseguiria estar. Ele vai fazendo isso quando você está debaixo da proteção dele. Então, nós aqui que buscamos estar em obediência, debaixo da proteção do Senhor, a gente é conduzido. Eu falo que eu vou onde Deus me leva. Se eu não estou em determinado lugar, porque Ele não permitiu que eu estivesse. Porque tem lugares que a gente se programa para ir, que a gente faz tudo para ir e não dá certo. Não é o plano dele. Porque eu estou debaixo da dependência dele. Então, o Senhor, me conduza por onde o Senhor quer que eu esteja. Então, alguns lugares, ele não permite que eu esteja, porque não vai agregar nada no meu propósito. Não é onde ele quer me colocar. Não é mais para você, né? Aquele ambiente, aquele lugar, aquela pessoa. E muitas vezes é engraçado que pessoas passam a nossa vida e saem também. E saem você amando a pessoa, sem ter acontecido nada que fale, nossa, não Encerra, quero. né? O ciclo. E é com amor, é com leveza, porque foi o propósito ali daquela amizade, aconteceu, e agora ambas, Deus tem para ambas, porque muitas vezes é da vontade de Deus que ambas se distanciem ou sigam jornadas diferentes para alcançarem pessoas diferentes. Eu até falei esse tempo atrás para um amigo, eu participava de uma sala de oração para jovens, e eu falei assim, é engraçado que aqui a gente vê muitos jovens, e jovens falam de uma maneira diferente, né? Usam uma forma diferente de se expressar. E que bom, porque esses jovens que usam, vêm assim trazendo essa forma mais informal de falar, vão alcançar pessoas que muitas vezes não vão para a igreja por receio. Exatamente. Ai, mas eu não falo tão calmo, eu não tenho a voz tão delicada, então eu vou fazer o que ali? Não, Não ela é- tem o jeito de alcançar esse tipo Esse de pessoas. tipo. Então a gente nós não somos caixinha, É. né? Deus não é. Amém. Deus não é uma caixinha. Então, engraçado porque eu tinha muita vergonha de falar. Eu não gostava da minha voz. Eu falava, ai, minha voz é rouca, é falha e tal. E falei pra Luara, engraçado, porque Deus vai me chamando muito pra isso. Ele tá usando muito a minha voz ultimamente. Às vezes eu me sento num ambiente, eu só queria ouvir. E ele, logamente, o Espírito Santo fala, você precisa falar. Uau. Você precisa trazer algo. E eu levo. Eu falo, é isso. Aquilo que nos envergonha, muitas vezes, é o que Deus vai usar. É da forma que Ele quer se expressar em nós. Exatamente, é o que ele precisa no momento, né? A palavra diz que se nós não fizermos, ele vai levantar animais, pedra, mula vai fazer. Exato. Né? Alguém vai fazer. Alguém vai algo fazer, a acontecerá. obra não vai perecer. Jamais. Né? A obra do Senhor não para. Não para. Se você não fizer, ele levanta outros. Sim. E se não for através de você, ele coloca outras pessoas com o mesmo ou melhor do que você. Mas não para. Então esteja disposta. E isso é o que nós vemos em Abigail. Abigail estava disposta a enfrentar o que fosse. Ela foi humilde, ela foi corajosa, ela foi audaciosa. Ousada. A palavra certa. Ousada. Ela foi ousada. Porque ela poderia estar ali comprando uma briga e simplesmente ali... Ou não. Ignorar. Ah, deixa o meu marido resolver, isso é problema dele. Dele. Nós vemos isso hoje muito, né? Mulheres que não auxiliam o homem, por exemplo, no trânsito, tá? A mulher e o homem dentro do carro, o outro ali fechou, trancou, desce do carro, já começa aquela briga, a mulher no meio, em vez de falar, não, bem, não sei o quê, ela já começa com o dedo e pá, pá. Meu Deus, né? Que perigo. Que os frutos do Espírito venha sobre nós. Para que possamos Amém. ser apaziguadoras, né? Mulheres Pacificadoras. guiadas, né? Mulheres guiadas pelo Espírito pacificarem, Santo. apaziguar situações, chegar trazendo calmaria, né? Porque foi por isso que Deus nos deu a delicadeza. A voz mais feminilidade. calma. Eu Isso. falo que os desafios do dia a dia têm deixado as mulheres mais masculinizadas, Sim. né? Mais com um jeito mais autoritário de falar. E não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer com esses traços Com meigos, certeza. ao mesmo tempo fortes, né? E a nossa casa é um disponíveis. corpo, né? Tem o Exato. homem que é forte, tem a mulher que é delicada, tem os filhos que precisam de aconchego. São os filhos que são moleques, né? São danadinhos, assim. Pra trazer alegria pro lar. Isso Você é bom mãe, também. Vanessa? Ainda não.
Casada? Não sou casada. Tá orando pelo varão. Não, tô orando pelo varão. E vai ser o varão, hein? Oh, glória a Deus. Mas glória a Deus, porque se fosse um casamento sem eu estar na presença do Senhor, eu não teria reconhecido hoje o meu papel. Uau. Eu era muito feminista, eu era aquela que dava a última palavra. Meu Deus. Então, eu não teria passado por um relacionamento, como já passei, né? Glória a Deus, mesmo não estando na presença, anteriormente, tive um ótimo relacionamento, mas que tínhamos a função ali lado a lado, eu não reconhecia o meu papel de mulher. Então, consequentemente, as coisas vão seguindo por outro caminho, né? E hoje eu sei quem eu sou. Amém. A minha identidade hoje é fortalecida em Cristo. Então, não aceito, né? Não aceito, não é questão de aceitar. Não espero menos do que realmente Deus tem para mim, o homem que o Senhor tem para mim. E por isso que precisamos nos tornar mulheres cada vez mais posicionadas, tantas casadas, porque em relação a filhos, muitos lares destruídos, né? E hoje o grande ataque é justamente na identidade dos filhos. Exatamente. Porque os pais já não têm mais esse fortalecimento. Então os filhos crescem aí sem saber quem são, sem saber o que eles gostam, para que eles nasceram, sem ter um propósito de vida. Para que vieram? Para que o que estão fazendo aqui? Para onde vão? Porque nascemos por um propósito. Exato. Se não temos essa consciência e não passamos esse legado para os nossos filhos, que lindo, não podemos Vanessa. esperar nada mais. Só um ano de... Buscando intensamente, com fé, com vontade, com desejo, sabendo que não é fácil, que eu tenho que ajoelhar, que eu tenho que me humilhar mesmo, é um ano. Que lindo, viu? Deus derramou graça, né? Amém. Um ano, mas muito conteúdo. Amém. Que lindo. Amém. Fala para mim um pouco, o que você sabe sobre o Curadas? Eu sei que o Curadas é um projeto que vem, o nome já fala. São mulheres que passou pela jornada de cura que o Senhor foi trazendo e aprenderam que a jornada não paralisa, que a circunstância não mata, que ensina, né? E estão aí, pela graça de Deus, aconselhando mulheres, mães, esposas, empresárias, solteiras, aconselhando mulheres que na jornada, no processo, que vem o aprendizado e que a cura é até que ele venha. Amém. 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 Agora deixa para nossas seguidoras, para o nosso público aí uma mensagem. Estamos chegando no final deste ano, 2024 ficando para trás e novas oportunidades, 365 dias à frente. Conta um pouquinho para nós como vai ser o seu 2025 e deixa essa mensagem. O meu 2025 vai ser um 2025 onde eu vou fluir na vida das pessoas, onde eu vou deixar de ser somente a que recebe, mas também a que entrega, a que faz diferença por onde passa. O recado que eu deixo é que a vida não é sobre o quanto você tem de Deus, é o quanto você está disposta a viver por Ele, a viver sobre a graça dele. Não é algo simples, mas é prazeroso. Quando você se descobre filha, quando você se descobre noiva, quando você se descobre cordeira com Cristo, você entende o seu poder, não um poder que vem de você, mas que vem dele e flui através de você. Aleluia. Então, que o seu 2025 seja o ano onde você se coloca totalmente à disposição para aprender, para viver Cristo, e saiba que a circunstância ela não mata, ela traz justamente isso, cura. É na dor que aprendemos, no momento difícil que enxergamos a graça de Deus. Que o 2025 de vocês seja um ano glorioso na presença do Senhor, que Deus poderosamente age sobre a sua vida e que você venha transbordar e fluir com o pouco que você tem, não importa como você está. A palavra diz que não importa como você está. É a partir do momento que você decide vir até Ele, que você é transformada e que haja essa transformação na sua vida, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Que alegria, Vanessa, ter você muito aqui, bom. Viu? Eu que me alegro. Possa voltar mais vezes. Em nome de Jesus, eu aceito. Tá gravado, hein, gente? E nós ficamos por aqui com mais um Curadas. Agradeço a vocês pela participação, pela audiência. Eu falo que a informação ela só começa aqui, ela continua através de você, que pode compartilhar e replicar esse conteúdo. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui no podcast Curadas. E compartilhem, se inscrevam, mandem aviãozinhos aí, né, Lília? Para a família, para os amigos, para que muitas vidas possam ser alcançadas através deste canal. Até lá. Até mais. Até mais. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova.
esperança que vem